chuva acima do previsto. Ruas alagadas transformadas em verdadeiros rios. Pessoas desabrigadas, queda de árvores e acidente de trânsito transformaram a segunda-feira no mais absoluto caos. Manaus e municípios recebem 20 milhões de complementação do Fundeb. Estudo aponta estabilidade no contágio pelo novo coronavírus no Amazonas. Ministério da Educação divulga calendário de inscrições do SISU, ProUni e FIES. Ex-ministros Mandetta e Tais abrem nesta terça-feira agenda de depoimentos na CPI da Covid. Viaduto desaba. Trem do metrô cai em Avenida do México e deixa dezenas de mortos e feridos. Homem que matou e queimou o corpo da mulher tenta se matar antes de ser preso. Choque de carro mata a motociclista e o garupa na Avenida das Flores. O Jornal da Manhã, que é retransmitido por 26 emissoras de rádio e 20 serviços de som, 72 anos no ar, começa agora. 5h49. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maran FM em Maran. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Conaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuanã. Metropolitana Mix Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio PDC em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. maripafm.com em São Sebastião do Atuma. 5h50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia de hoje terá duração de 11 horas 59 minutos 52 segundos. O meio-dia solar será às 11 horas e 56 minutos. Choveu mais que os 30 milímetros previstos ontem pelo Climatempo e que para hoje fala em mais 20 milímetros com probabilidade de 90%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura, que terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 98%. Os ventos estão com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 4 de maio. Chegamos aos 124 dias do ano. Faltam 241 para terminar 2021. É dia de São Ciríaco. Comemoramos o dia do engenheiro de estruturas e o Dia Internacional do Bombeiro. Essa é a edição 26.294 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros com cheia severa, alcançando os 29 metros e 16 centímetros em relação ao nível do mar. Ontem já havia subido 12 metros e 56 centímetros. Na leitura que será atualizada daqui a pouco, deverá ter ultrapassado os 13 metros. Estão abertos sem restrições os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 1919, movimento 4 de maio. Manifestações estudantis acontecem na Praça da Paz Celestial, em Pequim, China, em protesto contra o Tratado de Versalhes, que transferiu o território chinês para o Japão. É a Praça Tiananmen, que cabe 5 milhões de pessoas, é a maior praça do mundo. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardim. Na Avenida Torquato Tapajós, segunda maior via de Manaus, com 13 quilômetros de extensão, que liga a Zona Norte ao centro da cidade, foi palco mais uma vez de vários pesadelos. E nessa segunda-feira não foi diferente. A forte chuva trouxe alagações na avenida e causou prejuízos a diversos moradores. Os constantes desastres acendem alertas sobre a infraestrutura dessa área. No posto de interiorização de Manaus, bairro da Paz, zona centro-oeste, local que recebe muitos imigrantes venezuelanos, um muro de uma empresa ao lado da tenda caiu e a água arrastou várias pessoas presentes no local. O Corpo de Bombeiros informou que 3 pessoas ficaram feridas. A água derrubou a tenda e causou prejuízos materiais. Muitas pessoas que vivem no local perderam todos os documentos e pertences. Equipamentos de administração do abrigo, como computadores, também foram perdidos, informou o segundo tenente do Corpo de Bombeiros,
Paulo Galiano. O secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, esteve no local do sinistro com uma equipe da Defesa Civil do município e com a Casa Militar da Prefeitura. A Rádio Difusora cobriu ontem tudo o que aconteceu durante esse aguaceiro que desabou sobre a cidade com o repórter Roberto Pellegrini. Foram momentos de muita tensão e de muito desespero, né, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Todo o departamento de jornalismo da Difusora ontem cobriu essa situação, Paulo, e foi muita água realmente, Paulo. Os vídeos que circularam aí nas redes sociais mostravam o desespero e o tamanho do perigo que eles passaram ontem na Torquato Tapajós. Realmente, Paulo, uma situação de muito perigo. Graças a Deus não tivemos vítimas fatais, porém o que ocorreu lá poderia até ter acontecido algo pior, Paulo. Foi muita água realmente. A tenda foi arrastada, a Torquato Tapajós em um certo momento parecia um lago com muita água na pista, Paulo, intrafegável naquele momento. Outro ponto de alagação também, Paulo, que até você deve colocar, foi mais para frente também, na Torquato, ali próximo a Constantino Nery, e você já abriu manchete também, outros problemas aconteceram na cidade devido ao forte volume da chuva de ontem. Pois é, por passar um igarapé ali próximo ao posto do SESC de vacinação, ontem também teve que suspender suas atividades, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, estava em pleno funcionamento. Entretanto, a água chegou, né, a cobrir lá o piso do local e as atividades tiveram que ser suspensas naquele momento, Paulo, devido às alagações que ocorreram lá naquele local. Pellegrini, tivemos um choque entre dois ônibus da Tema, é isso? Pois é, um da Tema e uma caçamba, Paulo. Na realidade foi isso, né? Um micro-ônibus da Tema e uma caçamba. O ônibus ficou parcialmente destruído, foi um baque muito forte, o para-brisa da caçamba também quebrou, ficou totalmente estilhaçado, uma batida muito forte. Felizmente ninguém morreu no local e as pessoas que ficaram feridas nesse acidente também não correm risco de morte. Pellegrini, tivemos ontem um grave acidente na Avenida das Flores, um choque de motocicleta com um carro, não é, Pellegrini? 2 pessoas mortas. Pois é, Paulo, mais um acidente nessa Avenida das Flores, que tem os retornos assassinos, né? Os retornos que tem nessa Avenida das Flores, melhor dizendo, foram muito mal feitos, né? E vários acidentes já aconteceram, outras mortes já aconteceram no cruzamento que tem na Avenida das Flores, o retorno para sair na Avenida Rouxinol ali, o outro para sair na Avenida do Passarinho, é um convite à morte, realmente. É muito complicado, Paulo Guerra. Os carros vêm na Avenida das Flores em alta velocidade, depois tem um barranco acompanhado de uma curva, e aí bem em cima tem o retorno. Rapaz, é realmente muito perigoso, Paulo. E ontem, infelizmente, houve esse acidente, 2 pessoas morreram e ameaçavam até fazer manifestação. Acho até que não houve manifestação devido à chuva. Várias manifestações já aconteceram ali na Avenida das Flores devido a esse grande número de acidentes. Pellegrini, mais uma vez, assalto a ônibus na Torquato Tapajós. Torquato Tapajós se transformando no paraíso da bandidagem. 5 homens assaltaram ônibus da linha 640. Pois é, mais uma vez, né, Paulo? Como é recorrente, como é repetitivo esses assaltos que acontecem, principalmente as pessoas que usam esse ônibus da linha 640. Já são dezenas e dezenas de assaltos que acontecem nessa linha. Dessa vez, 5 homens invadiram o ônibus, realizaram o assalto dentro desse coletivo. Infelizmente, o ônibus foi parado e, numa abordagem policial que os agentes adentrados revelaram que o grupo havia anunciado o assalto e tomado todos os pertences das vítimas, ou seja, principalmente os celulares, as bolsas de quem está andando no ônibus. A gente fica imaginando, né, o terror de quem usa o transporte coletivo, principalmente esses ônibus que passam pela Torquato Tapajós e pela Avenida Marcos Teixeira. Peregrina, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui dentro do nosso Jornal da Manhã, no nosso noticiário policial. Vamos aí, Paulo, ainda em busca de mais informações. Estamos aí nas ruas da cidade, Paulo, muito nublado o tempo onde nós estamos nesse momento no estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. Em nome do Sindicato dos Radialistas de Manaus, em nome de toda a categoria, queremos lamentar a morte do Abelardo de Almeida Passos, acontecida ontem no hospital da Unimed, por volta das 12h50. Abelardo, homem ligado ao sindicalismo,
durante 3 décadas foi presidente do Sindicato dos Radialistas, era conhecido por defender os direitos dos radialistas do Amazonas, ajudando profissionais do interior a obter legalização, por exemplo, registro profissional e trabalhando sempre junto às emissoras interioranas e sempre atento aos companheiros que precisavam da ajuda do sindicato. O Abelardo, lamentavelmente, nos deixou ontem e o velório está acontecendo na funerária Canaã, no bairro Jorge Teixeira, e o sepultamento, ele será levado para o Recanto da Paz, em Iranduba, onde será cremado hoje às 14 horas. Em nome de toda a categoria, em nome do Sindicato dos Radialistas, os nossos pêsames à família do Abelardo de Almeida Passos, que nos deixou ontem aos 82 anos de idade. 5h59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Açaí no Porto da Feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anuri. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Niamondá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú Big Bom em Iranduba. E comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Agora 6 horas, o tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 24 graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Manaus, 6h03. O nome da rádio é Difusora, operando 96,9 MHz. Esse é o nome da estação. Essa que tem que estar no ar sempre. Você pode ouvir a Rádio Difusora através do www.difusora24h.com. Vou repetir, www.difusora24h.com. Muita gente reclamando do aplicativo. É apenas um aplicativo. O aplicativo humano está com problema de áudio. Só isso. Com as intensas chuvas e com o Rio Negro ultrapassando a cota de inundação severa de 29 metros, os moradores da orla de Manaus já conseguem sentir o efeito da cheia amazônica no dia a dia. Além de terem que lidar com a pandemia do novo coronavírus, os moradores dos becos Manuel Urbano e a Juricaba, no bairro de Educando, zona sul de Manaus, vivem com pontes improvisadas, feitas com restos de madeiras das casas e que podem despencar a qualquer momento no rio. Foi interditada na tarde de ontem a Rua dos Baréis, no trecho a partir da Joaquim Nabuco até a Rua Pedro Botelho, no centro de Manaus. A medida é necessária por conta do avanço do nível da água, que já toma parte da via e pode causar transtornos a condutores e pedestres. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru dividida. As águas da enchente já dividiram a cidade ao meio e com isso se criou um caos no trânsito de Manacapuru. Com as ruas do centro tomadas pelas águas, as áreas de escape para veículos estão cada vez mais dificultosas, já que a principal avenida que dá acesso a todas as outras ruas também está no fundo. Muitos motoristas de veículos grandes, como caminhões, baús e carretas, sentem dificuldades nas manobras pelas vias estreitas e também pela fiação aérea, que necessita de cuidados para não serem tocadas e quebradas. A área portuária também é um grande problema. As embarcações que aportam para carga e descarga de produtos criam um emaranhado de veículos de fretes, táxis, mototáxis e carrinhos de carretas, aqueles carrinhos de madeira com tração humana, tornando uma verdadeira loucura, principalmente em dia de feira. Ninguém se entende. Isso sem falar que muitos motoristas ainda têm a insolente audácia de estacionar seus veículos em locais proibidos, aumentando ainda mais o problema. Todos os bairros em áreas baixas e alagadiças já estão debaixo d'água. Alguns moradores, onde a situação é mais crítica, já mudaram de casa e outros que insistem em ficar, estão utilizando as pontes de madeiras para se deslocarem de um lado
para o outro. Para variar, ainda tem aqueles espertinhos que querem se dar bem com a desgraça do pobre. Na semana passada, um cidadão, se é que podemos chamar esse indivíduo de cidadão, passou em várias casas dizendo ser agente da Defesa Civil, pedindo documentos, número de contas e registro de auxílio, etc., para uma possível ajuda humanitária, o que não passa de um golpe, segundo o chefe da Defesa Civil do município, Daniel Aguiar. Aguiar alerta para que as pessoas não caiam nesse golpe, pois todas as vezes que a Defesa Civil for em algum local, estará sempre em equipes e usando colete de identificação. Bem, Paulo, todo o interior do município está indo ao fundo. Agora mesmo eu recebi um zap de um morador lá do Arapapá, o senhor Laércio, dizendo que lá está alagando tudo, as plantações indo a pique com grandes perdas. Inclusive a estrada que dá acesso a outras comunidades também já está sendo engolida pelas águas. Sobe muito rápido a água, Paulo. Em média 4 a 6 centímetros por dia. Segundo a leitura de ontem, o nível já chegou a 20 metros cravados, ultrapassando 2012, que chegou a 19,94 metros, e 2015, que alcançou 19,40 metros na mesma data. Esses dois foram os anos de maiores cheias dos rios aqui no município. De Manacapuru do Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h07. Desde ontem, a Polícia Civil do Amazonas começou a utilizar o novo sistema de procedimentos policiais eletrônicos desenvolvido pelo SERPRO, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para facilitar a gestão e o registro de procedimentos policiais em todo o Brasil. A solução permite realizar de forma integrada o registro de ocorrências, despacho homologatório e a lavratura de procedimentos de polícia e compartilhamento de dados. O 7º Distrito Integrado de Polícia do Amazonas foi o primeiro a usar o sistema. Antes, a Polícia Civil utilizava uma solução própria, o Sistema Integrado de Segurança Pública, que permitia registros de ocorrências e elaboração de procedimentos nas delegacias, como boletins de ocorrência, os BOs, auto de prisão em flagrante, inquéritos policiais e termos circunstanciado de ocorrência. Com a substituição pelo PPE, além de otimizar os procedimentos, também é possível integrar o Amazonas com o restante do Brasil. Manaus, 6h08. No Amazonas, 12,3% dos trabalhadores domésticos ficaram desempregados com a chegada da pandemia. No último trimestre de 2019, o estado contava com 73 mil profissionais empregados na área. No mesmo período de 2020, o número caiu para 64 mil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Além disso, cerca de 7 mil domésticos caíram na informalidade desde o início da crise. O levantamento do IBGE demonstra que, além do desemprego e da falta de oportunidade, o número de empregados com carteira assinada caiu drasticamente. O boletim Infogripe da semana 16, relatórios da Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que o processo de transmissão da Covid-19 apresenta uma estabilidade aqui no Amazonas. O Amazonas, junto com os estados do Maranhão, Espírito Santo e Pernambuco, apresentaram esta semana uma estabilidade na transmissibilidade, ou seja, uma interrupção no processo de queda da transmissibilidade. A taxa de transmissibilidade é contada de 1 para cada 100 mil habitantes. No caso do Amazonas, apesar de apresentar queda em relatórios anteriores, ainda está alta, segundo o pesquisador Leonardo Bastos. Atualmente, 10 pessoas de 100 mil estão hospitalizadas. Estatisticamente, consideramos uma situação estável quando menos de 1 está hospitalizado a cada 100 mil habitantes. O Amazonas está de 10 para cada 100 mil habitantes, mas já esteve numa situação pior. 40 para cada 100 mil, explicou ele. Amazonas recebe nova remessa de vacinas contra a Covid-19 com mais 95,1 mil doses. Essa é a 14ª remessa que chega ao estado. Desta vez, foram incluídos 5.800 doses de vacina da Pfizer, que atenderão restantes e puérperas. O Amazonas confirmou mais 17 mortes por Covid nesta segunda-feira, sendo 8 ocorridas nas últimas 24 horas. Também foram registrados 410 novos casos confirmados da doença. Desde o começo da pandemia, o Amazonas já totaliza 12.658 vidas perdidas para a Covid
e 372.128 casos confirmados. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Moradores das comunidades ribeirinhas de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Livramento e Nossa Senhora Auxiliadora, nas calhas dos Rio Negro e Tarumã, começaram a receber a segunda dose da vacina contra a Covid ontem, aplicada pela Prefeitura de Manaus. Eles fazem parte do grupo prioritário de idosos de 60 anos ou mais que, com trabalhadores de saúde das referidas áreas, estão concluindo o ciclo de imunização contra a doença. As comunidades estão na área de abrangência do Distrito de Saúde DISA Rural, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde. Aproximadamente 1.100 pessoas deverão receber os imunizantes. As orientações desencontradas por parte do Ministério da Saúde são responsáveis pela falta de vacina para aplicação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 em boa parte das capitais brasileiras, na opinião do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Em entrevista à Globo News, o parlamentar criticou o fato de o Ministério ter autorizado os prefeitos a não reservarem parte das vacinas para a segunda dose, de forma a aumentar o ritmo da vacinação. Eduardo Braga ponderou que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não poderia ter liberado a aplicação imediata das vacinas sem ter segurança da reposição de estoques para a segunda dose. A empresa estadual do turismo do Amazonas, Amazonas Tour, iniciou nesta segunda-feira o pré-cadastro do auxílio estadual voltado para os profissionais de turismo no estado, que pode ser feito presencialmente das 8 às 14 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques, primeira etapa. A documentação também pode ser enviada pelo e-mail auxilioturismo@amazonastur.am.gov.br. O prazo de inscrição segue até quinta-feira. Manaus, 6:13. O governador Wilson Lima recebeu ontem o corpo técnico da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoam, para tratar sobre a conclusão da obra do Hospital do Sangue, hoje com 70% de execução. A expectativa é que a obra seja entregue no próximo semestre e a nova unidade comece a funcionar por etapas. O governador determinou que o Hemoam e a Secretaria de Estado de Saúde trabalhem no cronograma com as etapas de funcionamento. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está realizando obras de recuperação da pista no trecho do quilômetro 30 da rodovia M240, conhecida como Estrada de Balbina, que liga a sede do município de Presidente Figueiredo à Vila de Balbina. A obra ocorre após parte da via apresentar rachaduras e risco de desabamento. A rachadura aconteceu devido ao rompimento de um bueiro com mais de 20 anos, causando desbarramento na lateral e afundamento da via. Em ação movida pelo Ministério Público Federal, Justiça Federal determinou que a União e o Estado do Amazonas apresentem medidas relativas ao atendimento em saúde no município de Guajará. O município de Guajará já apresentou um plano para melhoria no atendimento em saúde básica e União e Estado devem complementar as ações conforme atribuições de cada um. A determinação está na sentença proferida pela Justiça na ação civil pública apresentada ao MPF em 2018. O prazo para que a União e o Estado do Amazonas complementem o plano de adequação de atendimento de atenção básica apresentado pelo município de Guajará é de 60 dias e as medidas devem garantir que as ações e serviços de saúde e de atenção primária sejam ofertados com adequação e suficiência para todos os habitantes na localidade, sejam eles moradores da zona urbana ou da zona rural do município, conforme prevê o Sistema Único de Saúde, o SUS. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, iniciou a coleta das pesquisas estruturais da indústria, construção civil, comércio, produtos e serviços nesta segunda-feira. No total, 4.134 empresas estão selecionadas para participar das pesquisas do Amazonas e o Instituto apelou para que as empresas colaborem respondendo aos questionários. O governo do Amazonas pretende reforçar a assistência social no município de Itacoatiara com medidas para execução em curto e médio prazo, como apoio emergencial na enchente, doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, modernização e equipagem dos centros de referência de assistência social e construção de um centro de convivência da família. O suporte ao município foi pauta da reunião de trabalho entre a titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Alessandra Campelo, o prefeito do município, Mário Abraim,
e a primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Cristiane Abraim, na tarde de ontem. A demanda mais urgente é em relação à segurança alimentar e nutricional, em virtude da cheia histórica que atinge moradores de várias comunidades ribeirinhas do município. Durante a reunião, o prefeito e a primeira-dama citaram ainda a necessidade de construção de 2 unidades do CRAS em áreas distantes da sede do município, sendo uma na região do Rio Arari e outra no Novo Remanso. Tais equipamentos públicos têm a finalidade de ampliar o acesso da população ao programa Bolsa Família e ao benefício de prestação continuada BPC, além de outros serviços socioassistenciais. A complementação do governo federal de 20,82 milhões ao Fundeb do Amazonas já está em conta bancária dos 62 municípios. O repasse é relativo a 2020. Este ano, além do Amazonas, mais 8 estados tiveram direito à complementação do Fundo da Educação Básica. São eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Apenas 2 estados terão um ajuste negativo, Rio de Janeiro e Pará. No caso do Amazonas, a receita estimada do Fundeb em 2020, reunindo os recursos da União e do governo do estado, foi de 4.215.185.478,31. Já o total das receitas efetivas foi de 4.234.796,973,57 centavos, ocorrendo, portanto, uma diferença crédito de 20.829.329,10 centavos. A maior complementação fica para o governo do estado, que vai receber 9.37.764,64, seguido da capital Manaus, que tem direito a 4.491.211,27. Entre os 61 municípios amazonenses, os que mais receberam complemento da Fundeb ficaram nesta ordem. Itacoatiara vai receber 363.859,35. Parintins, R$340.246,37. Tefé recebe 288.979,56. Tabatinga, R$274.183,71. Iranduba, R$244.580,52. Coari, R$238.350,18 centavos. Maués, R$233.746,94. Benjamin Constant, R$201.566,69. Agora 6h18 em Manaus. Homem que matou e queimou o corpo de mulher tenta se matar antes de ser preso. Choque de carro mata motociclista e o garupa na Avenida das Flores. Após o intervalo comercial, estas e outras notícias em detalhes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. Equipes de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prenderam na tarde de ontem Wilson de Carvalho Santana, suspeito de matar a facadas e ainda queimar o corpo da própria mulher, a diarista Verônica Sena dos Santos, de 37 anos. O caso aconteceu no último sábado no Morro da Liberdade. Segundo a delegada Marília Campelo, da Homicídios, após o crime, Wilson fugiu para a casa de um familiar na Zona Norte. No entanto, a polícia descobriu onde ele estava e no momento que se preparava para fazer a detenção, Wilson teria notado a presença da polícia e tentou se matar, enfiando uma faca de cozinha no pescoço, além de ferimentos pela barriga. Uma navalha também estava em posse dele, o que leva a delegada a acreditar que ele planejava atacar a equipe de investigação. Wilson foi levado para o Hospital Platão Araújo para tratar dos ferimentos. Após procedimentos clínicos, ele foi levado para a delegacia aos costumes. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, depois dessa boa notícia que esse bandido foi preso, vamos dando sequência ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes,
que estava exibindo arma, estava metido, estava com uma arma na cintura, fazendo e acontecendo. Depois era com uma espingarda, Paulo Guerra. Foi preso um homem de 23 anos, ele foi preso lá no bairro Nova Floresta, armado, estava ameaçando todo mundo, Paulo Guerra, até que a polícia chegou e o prendeu. Em poder dele, uma arma de fogo de grosso calibre. Parabéns aí aos policiais da 30ª SICOM. Ônibus assaltado mais uma vez na Torquato Tapajós. 5 homens foram presos, Paulo Guerra, graças à ação da polícia, enquanto realizavam assalto no ônibus da linha 640 na Torquato Tapajós. O ônibus foi parado por abordagem policial. Assim que os agentes adentraram, os populares revelaram que o grupo havia anunciado o assalto. Grande ação da polícia. É a Operação Catraca, tirando bandidos que estão assaltando ônibus de circulação. Foi esse daí, mais uma vez, o ônibus da linha 640, a polícia está ligada, tanto na Torquato Tapajós, quanto ali na Avenida Max Teixeira e outras vias da cidade também estão sendo fiscalizadas, a fim de pelo menos diminuir a ação desses bandidos covardes que entram nos coletivos para cometerem assalto. Esses aí já foram presos e tomaram que apodreça na cadeia. Bandido, desgraçado, assaltante tem mesmo que ser preso. A polícia fez mais uma vez aí um grande trabalho. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Rocan na rua e drogas e armas também apreendidas. A Rocan batendo recordes de apreensão de armas nesse começo de ano. Paulo, estamos chegando aí, na verdade, na metade do ano, e o número de armas apreendidas, armas de fogo, são aí números recordes, mais uma vez aí, pela Rocan, apreendidas pela Rocan, graças ao trabalho de toda a corporação, de todo o batalhão Rocan, que tem no comando o competente Major Werner, que está aí fazendo um grande trabalho, batendo recordes de apreensão de armas e quadrilhas também. Uma grande apreensão de droga também já foi realizada nesse ano. É o orgulho do Amazonas, o batalhão Rocan. Pronto socorro Volúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada a Paulo Guerra, vítima de atropelamento. Esse homem foi atropelado por uma moto no bairro Nova Floresta. Ele deu entrada, era por volta de 20h30. Também no pronto socorro Volúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Mais um. Todo dia tem acidente de moto em Manaus, às vezes só com escoriações, outros tantos acidentes com motoqueiros aí mutilados, outros também com morte. Muita gente mutilada, é sem a perna, é sem o dedo, é sem o braço, devido a acidentes envolvendo motocicleta. Pronto socorro Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada vítima de facada pelo corpo. Segundo as primeiras informações, ele estava riscado na barriga, riscado no pescoço, estava quase indo dessa para pior. Mas aí houve a ação dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram mais essa vida. E dessa vez foi lá no Platão Araújo. Grande trabalho dos profissionais do Platão Araújo. No pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação foi tranquila, mas muito tranquila, durante toda a noite e madrugada. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi
foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, madrugada de hoje, nessa madrugada, Ítalo Abrão, de 18 anos, que estava em liberdade condicional, foi assassinado a tiros no Distrito Industrial. Tivemos morte no distrito nesta madrugada. O jovem estava sem camisa, usando uma bermuda, no momento em que foi assassinado a tiros. Repito, ele estava em liberdade condicional e o crime tem características de acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o pássaro da morte mais uma vez sobrevoou a cidade. E um crime com características de acerto de contas. Um jovem foi assassinado no Distrito Industrial. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h30 em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h32 em Manaus. Esportes. A delegação do Palmeiras desembarcou na cidade de Buenos Aires, na Argentina, ontem à noite. Recuperado de um problema no tornozelo, Wesley está à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Defensa e Justiça, que será disputado nesta terça-feira, 21h30, horário de Brasília, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. E os jogos de hoje é pela Libertadores. Às 18h15, União de La Calera e Vélez Sarsfields, Atlético de Minas Gerais e Cerro Porteño, Santos e Strongest. Às 20h30 vão jogar a Liga de Quito e Flamengo. Barcelona e Boca Juniors, Defensa e Justiça e Palmeiras. E jogos de ontem pelos estaduais, Paulo. Campeonato Paulista. Mirassol 1, Ferroviária 3. Inter de Limeira 1, São Caetano 0. Campeonato Paranaense. Azuris 1, Atlético 0. Paraná 2, Rio Branco 0. E o Curitiba perdeu em casa jogando contra o Cascavel. Curitiba 2, Cascavel 3. E o Flamengo não fez grande investimento em reforços para esta temporada. No entanto, os rumores sobre a chegada de novos nomes seguem rondando a Gávea. E dessa vez o meia Patrick do Internacional, além do atacante Marinho do Santos, são as bolas da vez. Ambos teriam na mira dos rubro-negros para a sequência da temporada. Os rumores sobre reforços vêm se tornando rotineiros após o técnico Rogério Ceni afirmar que não há no elenco atual substitutos para os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro. 6h34 em Manaus. Os próximos assuntos do Jornal da Manhã. O Ministério da Educação divulga calendário de inscrições do SISU, ProUni e FIES. Ex-ministros Mandetta e Taix abrem nesta terça a agenda de depoimentos da CPI da Covid. Viaduto desaba. Trem do metrô cai em avenida no México e deixa dezenas de mortos e feridos. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Últimas notícias. Em um dia marcado por oscilações no mercado, o dólar fechou praticamente estável, mas reduziu o ritmo de queda e permaneceu acima de 5,40. O dólar comercial fechou esta segunda-feira vendido a R$5,41. Na Bolsa de Valores, o dia foi parecido. O Ibovespa, índice da B3, encerrou o dia aos 119.209 pontos, com alta de 0,27%. A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira o saque e a transferência da primeira rodada do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Antes do governo federal e a instituição financeira anunciarem a antecipação dos pagamentos,
A previsão era que esses trabalhadores tivessem a liberação somente no dia 10 de maio. Beneficiada pela alta das commodities, bens primários com cotação internacional e pela recente mudança de metodologia, a balança comercial registrou o melhor saldo da história para meses de abril. No mês passado, o país exportou 10,349 bilhões de dólares a mais do que importou. O saldo é de 67,9% maior do que em abril de 2020. Tendo como mote o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, fez ontem um debate no qual foi ressaltada a relevância tanto da liberdade de imprensa como da liberdade de expressão para o exercício da democracia. A abertura do seminário teve a participação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Barroso disse que a censura foi prática adotada em diversos momentos da história brasileira e que atualmente algo similar é feito por milícias digitais coordenadas que fazem campanhas de desinformação, teorias conspiratórias e campanhas de ódio com efeito silenciador do discurso alheio. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar alguns trechos do projeto de lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES. O anúncio foi feito pelo próprio presidente à imprensa no Palácio do Planalto no início da noite de ontem. Ele estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade da pasta, Carlos Costa. O Ministério da Saúde começou a enviar aos estados 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer-BioNTech. A pasta orientou a adotar um intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose, embora o fabricante tenha recomendação diferente, intervalo de 21 dias. O Ministério diz seguir regras do Reino Unido. O Brasil registrou 1.054 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 408.829 óbitos desde o início da pandemia. Com 37.451 casos, são 14.791.434 brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus. Um trem do metrô da cidade do México descarrilou e despencou após um viaduto desabar na noite de ontem. Ao menos 23 pessoas morreram e 65 ficaram feridas, segundo a prefeita da capital mexicana, Cláudia Sheinbaum. Há crianças entre as vítimas. O viaduto da linha 12 do metrô da cidade, que vai de Mixcoac a Tlalhuac, ruiu entre as estações Los Olhos e Tezonco por volta das 22h30, aos 30 minutos da madrugada de hoje, hora de Brasília. A estrutura e 2 vagões desabaram sobre veículos que circulavam na Avenida Tlalhuac. Dezenas de socorristas e bombeiros trabalharam durante a madrugada para retirar passageiros dos escombros, mas o resgate precisou ser interrompido. A decisão do Congresso salvadorenho de destituir os magistrados da Câmara Constitucional da Suprema Corte de Justiça e o Procurador-Geral mina seriamente a democracia e o Estado de Direito, disse a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, nesta terça-feira. A separação de poderes é a pedra angular de qualquer democracia. É enfraquecer o controle que um exerce sobre o outro, provoca a erosão dos pilares do Estado do Direito e, portanto, do sistema democrático de um país, acrescentou Bachelet em uma nota. 6h42 em Manaus. A CPI da Covid abre nesta terça-feira a agenda de convocações com os depoimentos de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, os 2 primeiros ministros da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. Eles serão ouvidos na condição de testemunha quando há o compromisso de dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Primeiro titular da saúde do governo, Mandetta esteve à frente da pasta entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Já Teich, seu sucessor, comandou o Ministério da Saúde por pelo menos um mês, entre 17 de abril e 15 de maio do ano passado. Ambos deixaram o cargo após divergências com o presidente Jair Bolsonaro
relativas às políticas de contenção do coronavírus. O depoimento de Mandetta está previsto para as 10 horas e o de Taishi para as 14 horas. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o calendário com os prazos de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Os programas aumentam as chances de ingresso no ensino superior. O SISU é o sistema informatizado gerenciado pelo MEC que seleciona candidatos à vaga em cursos de graduação ofertados pela instituições públicas de educação superior. E vamos ao calendário. De 3 a 6 de agosto, período de inscrição. 10 de agosto acontece o resultado da chamada única. 11 a 16 de agosto, período para matrícula dos selecionados em chamada única. Lista de espera. 10 a 16 de agosto, prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera. 18 de agosto, disponibilização da lista de espera para as instituições de ensino participantes. 19 de agosto, início da convocação por parte das instituições de ensino dos selecionados por meio da lista de espera. O ProUni, que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação e sequenciais de formação específica para estudantes brasileiros, ainda não graduados em instituições privadas de ensino superior, terá estas datas. E agora vamos conferir as datas. De 13 a 16 de julho, período de inscrição. 20 de julho, resultado da primeira chamada. E 20 a 28 de julho, período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em primeira chamada e processo seletivo próprio das instituições de ensino superior, quando houver. 3 de agosto, sai o resultado da segunda chamada. 3 a 11 de agosto, período de comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados em segunda chamada e processo seletivo próprio do FIES, quando houver. E a lista de espera? De 17 a 18 de agosto, prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera. 20 de agosto. Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino. 23 a 27 de agosto, período para comprovação de informações da inscrição dos pré-selecionados por meio da lista de espera. E o FIES? O FIES é a política educacional que concede financiamentos a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Para sua orientação, saiba, de 27 a 30 de julho acontece o período de inscrição. De 3 de agosto, resultado dos pré-selecionados, chamada única. 4 e 6 de agosto, prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única. E a lista de espera. 4 a 31 de agosto, período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera. Quem não foi pré-selecionado na chamada única é automaticamente incluído na lista de espera. FIES, vagas remanescentes. 8 a 10 de setembro, primeiro período de inscrição para candidatos não matriculados e matriculados. 27 a 29 de outubro, segundo período de inscrição somente para candidatos matriculados. 6 horas 47 minutos em Manaus. E vamos agora às manchetes dos principais jornais do país. Eles estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Governo está na iminência de fechar novo acordo por 100 milhões de doses de Pfizer, diz ministro da Saúde. Folha de São Paulo. Vice-presidente da CPI da Covid pede que ministro da Justiça seja ouvido após críticas à comissão. O Estado de São Paulo. Prefeito Bruno Covas sai da intubação, mas segue internado na UTI. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro afirma que vetará trechos da PL para o setor de eventos. Valor econômico. União Europeia propõe aceitar turista vacinado. Coronavac pode ser aceita se aprovada pela OMS. Estado de Minas. Brasil saiu da soberba e foi para a humildade após CPI, afirma Aziz. Jornal do Comércio no Recife. Ator Paulo Gustavo tem piora. Quadro de saúde é de extrema gravidade. Fortaleza, Diário do Nordeste. Gestores podem ser punidos por atraso em segunda dose de vacina contra a Covid, diz Lewandowski. Porto Alegre, 0 hora. Lava Jato denuncia 11 pessoas suspeitas de gerar prejuízo de 95,6 milhões de reais à Petrobras com manipulação cambial. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio.
Horário de bares e restaurantes ainda gera críticas na capital. A crítica. Mandetta e Taishi depõem hoje na CPI. Em tempo. Atraso na aplicação da segunda dose pode gerar punição. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Peregrini e José Alberto Zegdeg. A sonoplastia de rádio foi de Hamilton Cabral e Itamar Jardina. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5:45.